Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Pretoteca. O celular dela tá tando, mas é normal. Foi só botar no silencioso. Foi só botar no silencioso. É informação chegando, porque jornalista recebe informação o tempo todo, É gente. isso, não para, gente. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Pretoteca, que, né, nesse ano de 2002 tá para você no rádio, no Spotify, né, ou para você ouvir e para você assistir a gente aqui também no YouTube. Bem-vinda você de casa, né, e você, minha parceira Milena Teixeira. Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como você pode ver, 2022 foi melhor com a gente. Olha como a gente tá A chique, gente tá gente. bonito, né? Tá bonita, ficou mais bonita. Como alguns dos nossos entrevistados brincaram aqui com a gente, né, a nossa cara preta bonita tem que aparecer, né? Tem que aparecer, né? E é isso, a gente tá aí aparecendo pra vocês. Hoje tem um episódio bem legal e importante, né, Cíntia? Muito. É uma discussão muito importante que a gente vai trazer hoje. Você que acompanha, né, o noticiário no dia 21 de janeiro é lembrado aí o dia de combate à intolerância religiosa, né, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Você está ouvindo esse programa um pouquinho adiante dessa data, porque a gente acredita que é uma discussão que tem que ser trazida durante todos os momentos, durante todo o ano. A gente que tem nas mãos esse poder para promover essas discussões, então a gente está trazendo esse dia aqui, né, essa discussão um pouquinho depois, para lembrar vocês, então, que o tema, né, combate à intolerância religiosa é o tema do Pretoteca de hoje. Pois é, gente, e é tão importante falar sobre esse assunto porque tem pessoas que sofrem por causa da intolerância religiosa. Especialmente aí as pessoas que frequentam, que são de religiões de matrizes africanas. E é por isso que hoje a gente está recebendo aqui pessoas que representam as religiões de matrizes africanas, pessoas também que representam os evangélicos, para enriquecer essa discussão e para mostrar para vocês, né, para que vocês entendam também o quão isso é sério e como a gente precisa falar disso. É isso, a gente apresenta para vocês, então, a mãe Márcia Marçal, que é matriarca do Ile Ace Oluwaye Nioyá. A senhora me corrija se eu estiver errada, por favor. Ela é uma das mais respeitadas Ialorixás do Brasil, uma grande militância aí também no ativismo contra a intolerância religiosa, né, em favor das religiões de matriz africana. A gente tem também o pastor Zé, que, como ele se intitula, né, flamenguista, além de pastor, já conhece a mãe Márcia, já está em casa também, teólogo, escritor também, mangueirense, e a gente tem também a presença do professor Sidney Nogueira, que lançou um livro recente, né, sobre os dados da intolerância religiosa no Brasil, uma discussão sobre esse assunto. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer a gente ter vocês aqui com a gente. Um prazer meu, né? Meus respeitos ao professor Sidney, ao pastor Zé, que já fizemos live, já conversamos um pouquinho sobre tudo isso que a gente tem passado, né? E meninas, boa tarde, tá? A bênção, aqui é a bênção. Gente, infelizmente, a intolerância religiosa virou uma doença. E é uma doença que se tornou uma doença contagiosa, porque quem não era intolerante está sendo, ou talvez sempre foi o intolerante, e agora é que está colocando para fora. Eu vou falar do governo porque é o que está acontecendo, né? Esses governantes que nós temos aí, que todo mundo está sabendo do que são capazes, do que eles fazem, que dizem ter uma religião e atacam as outras que não são a que eles defendem, eles estão tirando das pessoas o pior que elas têm dentro delas, né? Se não for adepto àquele... eu vou falar, né? Presidente, vamos falar do presidente, vamos direto. Se não for torcedor, se não for adepto, se não for gado, se não for seguidor daquele político, não presta. Simples assim. Então, essas pessoas que odeiam outras pessoas porque não são seguidores daquela mesma política, elas botaram para fora o que há de pior. Então, junto vem a intolerância religiosa. Junto com o que elas têm de pior vem a intolerância. Talvez elas nunca tinham expressado tanto ódio pela religião que elas não professam. Mas agora estamos tudo numa coisa só. Eu odeio aquele que é de outro partido, eu odeio aquele que não torce pelo meu presidente, então eu odeio também quem é de uma religião que não é a minha, eu odeio também quem é preto, porque eu sou branco. Enfim, está uma coisa tão louca. Está tão louca, o mundo está tão louco que as pessoas estão até matando por isso.
elas, antigamente, talvez, né, as pessoas que não gostassem da religião de matriz africana, elas iam passar longe. Acredito que tenha sido assim, né? Não lembro porque eu não vivi um momento desse que nós estamos vivendo agora. Então, acredito que tenha sido assim. Passar longe, não conheço, elas usavam o termo macumba, né? Aí eu não conheço a macumba, eu tenho medo, só o medo. Ponto final. Hoje em dia elas odeiam, querem quebrar. Se vê alguém paramentados com seus fios de conta, suas roupas brancas, sapando na cabeça, querem ofender, atacar, e eu não sei onde é que isso vai parar. Sinceramente, eu não sei onde vai parar. Eu hoje tenho 61 anos de idade, eu tenho um filho de 28, que ele também é do candomblé. Meu filho é confirmado, meu filho tem 25 anos de confirmado. Eu tenho um neto que tem 7 anos, que já vai entrar agora para confirmar. Eu tenho uma neta que, óbvio, vai seguir, né? Não vão seguir outra religião, porque nós somos dessa, então é essa religião que a gente apresenta para os nossos. É assim, né? Se lá na frente eles acharem que não, vamos ter que respeitar, óbvio, a opinião, ninguém vai obrigar ninguém a ser. Mas eu me preocupo com essas crianças, porque se hoje está assim, essa intolerância tão afetada, tão violenta, sabe, tão dolorosa, como é que vai ser lá na frente? Porque ninguém para, ninguém trava, ninguém segura, ninguém termina com isso. Passa dias e dias, semanas, meses, anos, e as coisas acontecem dessa maneira. E o que a gente quer é só seguir, professar e ir em frente amando a religião que a gente escolheu. Não é difícil, não dói ninguém, porque para eu amar o candomblé, eu não ofendi ninguém, eu não passei por cima de ninguém, eu não pulei etapa nenhuma da minha vida. Eu amo o candomblé, o meu coração é do candomblé. E eu vou ter que seguir uma outra religião porque o meu vizinho, o meu amigo quer? Não, cada um segue a religião que seu coração pedir. E o meu coração é do candomblé. Então, essa intolerância está preocupante, está medonha, virou uma doença assim que está como o Covid-19, Pois é, sabe? Está afetando todo mundo. Mãe Márcia, sua fala é muito forte, é muito importante. É muito importante a gente estar trazendo essa discussão aqui para a mesa. Eu vou trazer até relatos pessoais, né? Eu quero até jogar essa próxima pergunta para o pastor Zé, porque eu fui criada em lar evangélico. A minha família sempre foi muito respeitosa com outras religiões, mas não era o que eu via na igreja, né? Com outras pessoas. Eu me lembro de ter ouvido que o continente africano era amaldiçoado, por isso que tinha AIDS e fome e cólera no continente, porque era um continente que não era convertido ao cristianismo. Então, pastor, eu não sei se o senhor nasceu nesse lar evangélico com essa ignorância tamanha como foi a que eu ouvi, né? Não dentro do meu lar, repetindo, mas dentro da igreja. Por isso é muito importante hoje aqui, como quem professou a fé cristã por muito tempo, receber essa mesa tão diversa para a gente ter essa discussão e ter o senhor também, que é um pastor que eu sei que tem um histórico de respeito às religiões africanas. Como é que a gente consegue consertar essa falta de respeito em relação às outras religiões que demonizam principalmente as religiões africanas? A gente tem dados aqui que das denúncias que foram computadas, né, pelo Disque 100 até 2019, 70% dessas denúncias eram contra as pessoas que professavam a fé de religiões africanas, pastor. Bom, boa tarde, meninas. Boa tarde, mãe Márcia. Boa tarde, professor Sidney. É um prazer enorme estar com vocês. E esse tema é um tema muito caro para mim, porque eu nasci num lar católico e fui para a igreja evangélica no final da minha adolescência. E é interessante porque a igreja evangélica no Brasil ela sempre foi racista. E a gente tem que começar a tratar as coisas pelo nome. O que acontece na igreja evangélica brasileira não é um simples caso de intolerância religiosa. Ela é um caso de racismo religioso. Porque esse ódio, ele é especificamente e expressamente voltado para as religiões de matriz africana. Você não vê nenhum cristão na rua, por exemplo, querendo apedrejar o Hare Krishna. Então, assim, uma religião oriental, branca, é bom destacar isso, né? Uma religião branca não é atacada desse jeito. Agora, quando a gente olha a história dos evangélicos no Brasil, ela sempre foi racista.
Então, por exemplo, os primeiros missionários que chegam aqui, pelo menos da Igreja Batista, a igreja que eu faço parte, eles chegam no Brasil trazendo os escravos que eles tinham. Porque eles vêm para cá porque lá nos Estados Unidos já era proibida a escravidão, aqui ainda era permitida, então, opa, vamos para o Brasil. Então, assim, esse traço racista, escravocrata, isso tudo está desde sempre na igreja evangélica brasileira. Então, rever isso mais do que necessário, é urgente. E mais do que rever, é um pedido de perdão às religiões de matriz africana que deve ser seguido de um respeito religioso a partir de então. Não é só, pedimos perdão. Não. Nós vamos pedir perdão, mas vamos caminhar agora de mãos dadas, ainda que não professando a mesma fé, mas respeitando a religiosidade, a expressão da espiritualidade, porque essa demonização do continente africano, lógico, ela passa especificamente pela questão do racismo. Até porque a Bíblia, ela é um livro que ela tem como pano de fundo, que ela tem como cenário Oriente Médio e África. Os 10 mandamentos, por exemplo, são entregues na África. Moisés foi um africano. Então, assim, é porque o pessoal embranquece o Egito, né? A gente tem um processo de embranquecimento da fé cristã que embranquece todo mundo. Jesus não foi branco. Eu tenho assim, não sei se ele foi negro, como alguns defendem, mas pelo menos ali, aquele perfil do Oriente Médio, que hoje alguns chamam de marrom, Jesus é esse indivíduo. É um indivíduo que, se eu não posso garantir que ele foi negro historicamente, mas eu posso dizer que ele não foi branco. Mas embranqueceram toda a Bíblia como um processo de dominação, como um projeto de dominação. E esse projeto de dominação demoniza o negro, demoniza a África com um objetivo, de que é um continente, então, a ser explorado, de que é um continente a ser devastado, porque se está sob maldição, segundo eles querem que esteja, então vamos lá salvar. Como é que a gente salva? Escravizando e roubando todos os bens. Então, assim, isso é absurdo. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que lutar contra isso. Resgatar essa fé cristã não branca. Resgatar essa fé cristã que é baseada no amor, no serviço e no respeito ao próximo, inclusive a religiosidade do próximo. Eu acho interessante, o próprio Jesus, nos evangelhos, tem encontros com pessoas de outras religiões e não há ali uma obrigação de conversão. Por exemplo, os magos do Oriente que aparecem no presépio que a gente tem hoje, né? E que aparecem na cena do nascimento de Jesus, esses magos são astrólogos do Oriente. Eles chegam, participam da cena e voltam a celebrar a astrologia, voltam a celebrar a sua religiosidade. Então, a partir dessas percepções bíblicas, a gente pode, então, caminhar nessa direção do respeito religioso. Bacana e super importante esse debate, né? Eu jogo a bola agora para o Sidney, mas partindo de uma questão que a mãe Márcia falou e que eu acho super importante, que eu até estava conversando com Cíntia. Eu tenho muitas fontes que são professores, tenho amigos professores também, e eles me falam dessa dificuldade de aplicar esses conhecimentos ligados à cultura afro-brasileira hoje nas escolas. Acho que tudo parte da educação, né? Se a gente ensina crianças a não ser a ter tolerância com a religião do outro, possivelmente ele vai ser um adulto que vai entender que é importante respeitar as diferenças. Então, daí a importância de ensinar isso dentro da escola.
E esses meus amigos, essas minhas fontes dizem que hoje é muito difícil aplicar isso. Seja porque a gente tem a resistência, né, a dificuldade da escola pública de aplicar esse conhecimento, ou até porque a gente tem um governo que incentiva aí a escola sem partido, né, como é chamado o termo. Sidney, eu queria saber como é que você vê isso hoje. Você acha que tirar esse conhecimento das escolas, né, impossibilitar que professores ensinem isso aos alunos, provoca mais intolerância religiosa? É o perigo da história única, né, sobre o continente africano e sobre as religiões africanas também. Perdão, continue, Sidney. Pode falar. Então, satisfação enorme estar aqui. Meu salve para a querida Cíntia, para você, Milena. A bênção, mãe Márcia, querida, e saudações ao nosso querido pastor Zeca, que está aqui, meu irmão. Enfim, estamos entre irmãos, né? Essa deveria ser a perspectiva de qualquer religião, não é que todos nós pudéssemos nos pensar como irmãos. Nós temos uma lei, não é? Nós temos uma lei, a Lei 10.639/03, ou seja, de 2003, que é a lei do ensino de história e cultura africana e indígena. Até hoje essa lei não funcionou. É uma lei que não funcionou porque, em alguma medida no Brasil, tem se agravado um movimento, não é um movimento novo, não é um movimento novo, mas em alguma medida no Brasil tem se agravado um movimento de demonização das religiões de matriz africana. E o ensino de história e cultura africana e indígena envolve a mitologia, não é? A mitologia que está presente nos terreiros, a mitologia que está presente nos candomblés, a mitologia africana que está presente nas comunidades tradicionais de terreiro no Brasil. Em alguma medida, esse ensino ele passa, não é, por essa cultura religiosa de terreiro. E aí, como você tem esse movimento não é novo, não é um movimento novo, é um movimento secular, mas como você tem esse movimento de demonização, esse movimento racista, e eu concordo com o pastor Zeca, a gente não pode se constranger para falar a verdade. É racismo, não é? Quer dizer, porque você não vê o mesmo movimento de satanização e demonização voltado para o budismo, para o judaísmo, para o Hare Krishna. Você não vê o mesmo movimento. Quer dizer, esse movimento de demonização, ele sempre se dá para as coisas pretas. No Brasil, as pessoas não são cristãs e evangélicas por escolha. Elas são cristãs e evangélicas porque esta sempre foi a religião hegemônica do Brasil. Quando eu entro na sala de aula, tanto no ensino médio quanto na universidade, a primeira pergunta que eu faço é quem é de terreiro, quem é macumbeiro, como costuma se dizer. As pessoas primeiro não levantam a mão por vergonha. Depois, num segundo momento, quando eu insisto, e eu digo que eu sou macumbeiro, aí algumas pessoas, 3 ou 4, num universo de 60, 70, na escola pública, num universo de 40, 3 ou 4, timidamente, se dizem de terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Jurema, enfim, essas tradições diaspóricas. No Brasil, todo mundo nasce branco, cis heteronormativo, cristão e com a cultura patriarcal. Depois eu pergunto para os meus alunos, havia no paradigma cultural da sua família a possibilidade de escolha de uma religião preta? Eles nem sabem do que se trata.
só sabem que é coisa do demônio, que as mazelas do mundo é culpa do continente africano, que o continente africano é amaldiçoado. Eles só sabem o que se vende nas igrejas sobre nós. Quer dizer, a pessoa, ela não teve no paradigma religioso, ela até teve a possibilidade até de ateísmo, mas ela não teve a possibilidade de escolha de umbanda, de candomblé, de jurema, de batuque. Ela não teve. E nós estamos no Brasil todo, o terreiro está no Brasil todo. O Brasil é muito macumbeiro. A macumba está no benzimento, a macumba está na figa de Guiné, a macumba está nos banhos de ervas, a macumba está na defumação, a macumba está nas 7 ondas que todo mundo pula na virada do ano, a macumba está nas rosas que entregam para Iemanjá no mar. Só que os pretos não têm direito à sua ancestralidade no Brasil. Porque no Brasil todo mundo nasce cristão, cis heteronormativo, de cultura patriarcal. É disso que se trata. E branco, porque no Brasil, né, é tornar-se negro. Então, isso é racismo religioso. E, professor, de todos esses rituais que o senhor falou aí, né, tem ainda tantas coisas que a gente leva para o dia a dia e acaba esquecendo que são rituais originários, né, das religiões de matrizes africanas. Agora, o senhor tem uma fala que eu quero jogar para repercutir com a mãe Márcia, desse desconhecimento muito grande, né, sobre as religiões de matriz africana, que, por exemplo, se demoniza uma religião que não acredita em demônio. É muito irônico, né? Eu queria que a mãe Márcia trouxesse um pouco disso, que há esse medo que a gente conversou aqui no começo, né? A senhora mesmo trouxe essa frase, essa palavra de que antigamente as pessoas tinham medo, hoje elas partem para esse ódio, para essa violência. Explica um pouco para a gente as raízes, né, do candomblé, que é a religião de fato que a senhora faz parte já há tanto tempo e é tão respeitada nesse meio. Então, é tudo isso aí que o professor Sidney falou. O banho de ervas, sim, a limpeza do corpo, as 7 ondinhas que pula, porque o candomblé é uma religião que pratica o bem. A gente não conhece o demônio, a gente não cultua, a gente não chama. Muito pelo contrário, a gente nem acredita, porque para mim, na verdade, o demônio é o ser humano, que vem para destruir o outro, que passa por cima do outro, que pisa, que não respeita. Para você ter uma ideia, abrindo aqui um parêntese, as minhas redes sociais todas sabem das coisas que eu faço aqui no meu projeto. E no final do ano a gente pega as crianças do bairro, né, até mesmo das mães do projeto, da família, para poder arrumar padrinhos e madrinhas para dar roupa, calçado e brinquedo no final de ano. Porque tem família, a gente sabe que não tem condição. Então a gente tem muita criança inscrita, de 0 a 12 anos de idade, 11 anos de idade. E tinha uma criança, eu acho que 2, uma mãe com 2 crianças, ou 3, não lembro certo aqui não, inscrita. E o presente estava lá, as crianças foram apadrinhadas. O ano todo, tudo correu bem, conseguimos os padrinhos, e os presentes estão lá no projeto. Porque a mãe mandou um recado para a gente, que ela não poderia pegar os presentes para os filhos, não, que agora ela estava servindo ao Senhor, não poderia dar aos filhos presentes que estava vindo do demônio. Isso é ignorância. Que tristeza. Porque até então ela precisava. Os filhos estavam precisando. Ela chegou em uma igreja, lavaram o cérebro dela e fizeram ela entender que os filhos não precisam de roupa nem calçado, só porque veio de terreiro. Não veio de terreiro. São pessoas de terreiro que estão procurando pessoas de diversas localidades, de religiões diferentes. Não importa se é católico, não importa. Se apadrinhou uma criança nossa, a gente vai receber o presente e doar na festa que a gente faz no final do ano. Não saiu do terreiro, ainda que tivesse saído do terreiro. Ainda que tivesse saído. Eu acho que o bem que fazem para o meu filho é um bem que faz para mim. Eu prefiro meu filho vestido com uma roupa ganhada do terreiro do que ver meu filho sujo, rasgado, descalço numa noite de Natal, como aconteceu comigo mesma, que eu não tinha. Quisera eu um terreiro me desse uma roupa de Natal. Mas é porque veio de terreiro, a ignorância da mãe
não deixou que o filho aceitasse, não aceitou a roupa, brinquedo para as crianças, calçados e roupas. E as pessoas que são de diversos lugares, estados de fora, eles mandam coisas boas. Não é nada usado, é calçado novo, de marca até, porque querem agradar as crianças. E por conta de uma igreja, um pastor, uma cultura que não dá para entender, não pode aceitar. E quem é o demônio mesmo, hein? Somos nós do Candomblé? Não. Nós estamos tentando ajudar, sabe? Tentando amenizar a dor dessas pessoas que a gente sabe que é grande. Eu sei que é grande. Mas aí vem aquela religião, o contrário da minha, para que a minha é a religião do demônio. O Candomblé, a Umbanda é a religião do demônio. Porque eles... Aonde é que está o demônio, gente? É maldade que fazem. Então, isso aí, o Candomblé, como bem disse o professor Cisne, é a ondinha que se pula, é o nosso banho de ervas, porque eles demonizam, 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 mas se a coisa ficar ruim, eles procuram saber como é que a gente se cuida. O que é que se toma um banho? Me ensina um banho, me ensina alguma coisa para eu passar escondido, porque isso acontece comigo. Acontece muito. Ah, porque eu não sou da religião da senhora, não, mas eu respeito muito. Porque vocês costumam tomar um banho. Qual é banho que a gente pode tomar para isso ou para aquilo? Ué, mas a sua religião é outra. Eu não posso me meter. Então, por debaixo dos panos, eles querem conhecer nossas ervas. Eles querem conhecer o que a gente usa para o banho, como é que a gente acende uma vela, para que a gente acende uma vela, uma defumação. Esse é o nosso candomblé. Essa é a nossa macumba. Pois é, antes de dar a voz aqui para a Milena, desses rituais até, o pastor Zé pode até complementar um pouco aqui, não a sua igreja, mas essas igrejas de maior expressão, né, que estão na TV, também levam esses rituais. Por exemplo, aqueles 7 dias de campanha, sessão do descarrego. O senhor pode saber isso um pouco mais do que eu, né? E Milena quer complementar até pela ascensão dos evangélicos, né? A gente quer mostrar um pouquinho esse lado de como que esse embate acontece nesse campo religioso. Pois pesquisando sobre o tema e até já tinha escutado falar antes disso, que hoje a maior parte dos evangélicos no Brasil são mulheres negras, quando a gente vai ver os números e perfis, né? E aí, pastor, eu lanço para o senhor... qual que é o perfil que o senhor vê hoje na sua igreja? Por que a gente tem tanta mulher e tanto negro também? Por que tem essa mudança de perfil, né, indo para as igrejas evangélicas? E é isso. E esse papel também da igreja, né, nas comunidades, por exemplo, eu sou uma mulher de comunidade popular de lá da Bahia. E eu vi a igreja fazer um papel muito acolhedor dentro da comunidade. Um papel que falta para o Estado, seja para a família do jovem que foi preso, seja o próprio trabalho que as igrejas evangélicas fazem dentro dos presídios brasileiros, que é um trabalho assim. Como é que você vê isso, né? Você acha que isso, esse acolhimento atraiu mais pessoas negras, mais mulheres? Seu áudio, pastor, perdão, seu áudio está fechado. Sim. Bom, sem dúvida, esse acolhimento evangélico ele trouxe mais pessoas, né? A gente tem pensado nas religiões hegemônicas, infelizmente, como já foi falado aqui pelo professor Cisne, você tinha um catolicismo antes como religião oficial, mas o catolicismo ele tem um limite, que é a questão do padre, né? E você não tinha tantos padres assim para dar conta do crescimento da igreja. A igreja evangélica, talvez, principalmente, e aí a gente tem que falar desse fenômeno chamado pentecostalismo, porque é esse fenômeno que vai entrar, principalmente nas comunidades, nas favelas, nos bairros mais pobres. Esse fenômeno é essencialmente negro. Aliás, o pentecostalismo ele surge do movimento negro dos Estados Unidos, do movimento negro periférico. Então, o pentecostalismo tem essa tradição, apesar de, no Brasil, ele já ser um projeto branco no seu início, mas logo depois ele ganha esse viés popular. E aí o que acontece?
como o pentecostalismo não tinha essa exigência, por exemplo, do pastor como um teólogo, um estudioso, você tinha essa coisa do pastor leigo, que por um lado é bom, por outro tem algumas complicações, né? Porque aí você também está aberto a muitas coisas, mas isso aqui sem aliviar, porque as religiões históricas, que são historicamente muito teológicas, elas é que estão carregadas do racismo. Então, colocar essa culpa toda no pentecostalismo, no neopentecostalismo, é muita maldade também. Então, o pentecostalismo é esse fenômeno negro. Negro e pobre. Então, ele vai chegar lá com esse acolhimento que a Igreja Católica, por exemplo, por muito tempo não teve. Até o início da década de 70, você tinha as missas rezadas em latim com o padre de costas para o povo. E, de repente, surgem as igrejas evangélicas onde o pastor é alguém da comunidade, que conhece todo mundo, que abraça todo mundo, que acolhe todo mundo. Essa igreja começa a atuar, principalmente na diminuição da dor das pessoas. Então, vamos ali doar uma cesta básica, vamos ali cuidar dessas pessoas. Isso tudo vai dando a essa igreja um corpo mais popular. Bom, isso é uma coisa. Esse é o lado bom da igreja. O lado ruim é porque tem gente que vai se aproveitar disso. Então, tem gente que, por exemplo, como essa mãe, que a mãe Márcia falou, é interessante a gente pensar, essa mãe é ignorante. Ela segue a ordem do seu pastor. Agora, geralmente, o pastor ou os grandes líderes, esses caras são pilantras, aí é diferente, aí a gente já está lidando com uma outra coisa. Esse pessoal não é tão ignorante assim. Eu vou citar nomes aqui, mas um Malafaia, um Macedo, esses caras sabem o que estão fazendo. Eles sabem onde eles vão chegar. Eles sabem que a crítica que eles fazem não é verdadeira. Mas o povo que os segue e que muitas vezes tem essa ignorância vai repetir isso. Então a gente tem um problema exatamente nessa questão. Ou seja, algo que é bom na essência, a fé cristã deveria ser essa fé que abraça todos e que é abraçada por todos. Eu gostei de ver a mãe Márcia falando. Eu, ainda bem que eu sou mais tranquilo, eu digo mesmo, eu vou no terreiro de vez em quando, tenho amigos, pais de santo, mães de santo. Acho, por exemplo, as gírias de Preto Velho uma coisa assim maravilhosa, acolhedora, boa de se participar, boa de se estar ali. Então eu digo, eu vou mesmo. Agora, eu conheço, infelizmente, como ela disse, muita gente que vai escondidinho. Na hora que a coisa aperta, aí ele sai para todos os lados. Agora, se a gente consegue perceber essa grandeza da multiplicidade humana e, consequentemente, da multiplicidade religiosa, isso ganha, a gente ganha, todo mundo ganha com isso. É muita arrogância pensar, por exemplo, que no meio de milhões de religiões, de milhares e milhões de religiões durante séculos, a única igreja certa é a minha. Isso é de uma arrogância e assim, é de uma ignorância também, mas é mais arrogância, assim, no meio disso tudo, na história humana, estava todo mundo errado até a minha igreja aparecer. Então, assim, agora, tem gente que gosta disso. Agora, em compensação, quando eu penso assim, poxa, por exemplo, as religiões de matriz africana, elas são muito mais anteriores que a minha. Elas existem há muito mais tempo do que a minha fé cristã. Então, ela com certeza tem algo a me ensinar.
tem algo a aprender também, a trocar, a ter essa troca que acho que é boa. E a gente caminhar naquilo que une, naquilo que é a essência, o amor, o bem, fazer o bem ao próximo, amar ao próximo. Essa é a essência da coisa. Agora, vai ter gente que vai querer lucrar com a religião, ganhar com a religião. E como o professor Sidney falou, não tem como, gente, não tem como fugir. O brasileiro é macumbeiro. Não tem como fugir, O né? brasileiro é isso. Para terminar, eu, por exemplo, eu sou alucinado por samba. Né? Samba é uma das minhas paixões. A roda de samba, gente, não tem como não dizer que ali está um pouco do candomblé, que ali está um Sim. pouco da Umbanda. A roda de samba começa na casa da tia Ciata, começa no Uhum. terreiro. Isso Então, mesmo. assim, é aí que eu tenho que ver. Então, quando eu estou ali, eu celebro essa diversidade. E acho que é por aí que a gente pode caminhar. É de uma felicidade imensa, né? Repetindo, eu tendo crescido em ambiente evangélico, ver um pastor dizer que vai para a roda de samba, que é mangueirense acima de tudo, isso é sensacional, né? A gente vê essa evolução nesse campo religioso. E sobre essa questão da arrogância, é bom lembrar daquele vídeo do Porta dos Fundos, quando o Rafael Infante morre, ele vai para um céu e chega lá, não é Deus, não é ninguém, é um Deus da Polinésia, então você passou a vida toda, né? Sendo arrogante com as pessoas aqui na Terra e nem se sabe como é que vai ser de fato o dia que você desencarnar. Agora eu quero jogar para o professor Sidney de novo para falar um pouquinho sobre o livro dele, né, sobre intolerância religiosa, que foi lançado dentro daquela coleção Femininos Plurais, que é coordenada pela Djamila Ribeiro. Fala um pouquinho, né, desse objeto de estudo aí da sua pesquisa, o que você encontrou, até em relação a dados mesmo. Ambas as religiões fazem esse trabalho de acolhimento, né? Como a Milena trouxe, os evangélicos dentro da favela, a mãe Márcia também trouxe, né, não só dentro da favela, em vários locais como essas religiões acolhem, mas há também uma questão muito conflituosa, né? O Babalorixá Ivanir dos Santos, a gente entrevistou ele algumas vezes, ele colocou nas redes sociais algumas matérias antigas falando sobre os umbandistas, né, as pessoas do candomblé também pedindo ajuda, proteção à polícia contra o tráfico, esse traficante evangélico, que é uma disparidade, né, de tantas questões. Queria que o senhor trouxesse um pouquinho para a gente desse tema que eu levanto e também do tema do seu livro. Então, Cintia, olha só, eu trabalhei com os dados do Disque 100, não é? Os dados do Disque 100, eu fiz um levantamento de 2016 até a primeira metade de 2019, até porque depois de 2019 os dados eles começam a ser negligenciados, e aí o canal também já não faz parte da política de governo, e nós temos, né, quer dizer, a gente consegue identificar ali o dado que você trouxe, que cerca de 70% a 80% das denúncias de intolerância religiosa são denúncias feitas por terreiros afro-brasileiros. Então, em 2017, a cada cerca de 12 horas, nós tínhamos uma denúncia de intolerância religiosa. Eu gosto sempre de pontuar, quer dizer, se você tem 80% de denúncias vindo, não é, de terreiro, de comunidades tradicionais de terreiro, isso quer dizer que essas denúncias estão refletindo o racismo brasileiro, não é? E por que nós chamamos de racismo religioso? Porque essas denúncias, e eu como linguista fiz essa análise do discurso, essas denúncias sempre envolvem discursivamente o elemento racial. Então, quando você tinha lá preto macumbeiro, preta fedida, preto sujo, preto feiticeiro, mandingueiro, preto da calunga. Então, você
você tem no discurso da denúncia os elementos raciais bem marcados ali no discurso. Então, o que diferencia intolerância religiosa de racismo religioso é o elemento racial, é o dado racial que aparece na perseguição. Né? Nós acabamos de ter, agora, há 2 semanas, um terreiro incendiado em Pernambuco, um terreiro incendiado. Não é? Quer dizer, quando foi que nós vimos uma igreja evangélica incendiada no Brasil? Eu sempre falo para as pessoas, joga agora no Google, coloca lá se algum macumbeiro apedrejou um evangélico, se algum macumbeiro queimou uma igreja católica apostólica romana. Então, o Brasil é racista. O Brasil, ele é racista. Ele odeia o negro, ele odeia qualquer coisa que venha do negro. Ele odeia a cultura. Só quando, no samba ele não odeia. No samba não, ele está lá sambando, o Axé Music, Carlinhos Brown ele ama, a Margarete Menezes, quando serve de diversão, de entretenimento. Mas o Brasil é racista, não adianta. O Brasil, ele inclusive, ele se serve do expediente de negação do racismo ou romantização da escravidão para não assumir o crime. A mãe Márcia pode falar melhor sobre isso. A situação do Rio de Janeiro é a pior. É a pior. As pessoas, depois de anos, que nós sabemos, mãe Márcia sabe disso, o trabalho que dá para você edificar uma comunidade tradicional de terreiro. Normalmente os terreiros acontecem nas nossas casas, nas nossas moradias. Nós não temos templos, porque nós não recebemos dinheiro, nem do Estado, nem do papado, não é? Nem das origens americanas, das religiões neopentecostais. Nós não recebemos dinheiro. Quer dizer, é pura militância ter um terreiro. Um terreiro, militância negra. Quer dizer, um terreiro é um espaço quilombola de resistência negra e ele é edificado com as nossas posses, com o trabalho da própria comunidade de terreiro. E, no Rio de Janeiro, traficantes que se autodenominam de Jesus, não é? E traficantes que no presídio se converteram às religiões evangélicas, prosseguem convertidos, prosseguem no varejo de drogas e levam o nome de Jesus para essa disputa de narrativas. E eles chegam nas comunidades do Rio de Janeiro, e chegam, porque eu tenho lideranças de terreiro no Rio de Janeiro, e nós conversamos para nos fortalecer, e o recado é esse: você pode continuar aqui, desde que não bata os seus tambores do demônio. Este é o recado dado. Você pode continuar morando aqui, só que você não pode bater os tambores do demônio. Demônio aqui não. E aí, anos de trabalho, de economias para edificar aquele terreiro, de rituais ancestrais africanos, têm que ser deslocados dali, né? E aí os terreiros estão indo para a região dos lagos, para regiões mais interioranas. Isso é sério. Por isso que essa conversa é importantíssima. Importantíssima. E eu quero dizer que na nossa cultura religiosa, mãe Márcia sabe disso muito bem, nós não queremos que todo mundo seja de terreiro, que todo mundo seja macumbeiro. Como bem destacou o pastor Zeca, se Deus não quisesse diversidade e multiplicidade, nós seríamos todos iguais. Quer dizer, foi a força criadora que nos fez. Olhemos para a natureza é múltipla. Não é? Quer dizer, então, essa noção de Deus único, absoluto, de somos todos filhos de Deus, isso é projeto de poder. Isso é projeto de poder.
Bem forte o que você falou, viu, Sidney? Eu tô aqui pensando, né? Imagina, você mora em um lugar e você não pode ter uma religião, Fé, né? não pode exercer a sua fé, você não pode bater um tambor. Parece que nada mudou, né? Pois é. Desde o fim desse processo aí que a gente passou tão triste de... Deixa a perseguição, né, das pessoas negras no Brasil. É um assunto que rende e muito, e dá muita vontade da gente continuar aqui, mas a gente está Pois é. tomando já bastante o tempo de vocês, os ouvidos dos nossos ouvintes. É bom que fica aquele convite para vocês voltarem para a gente continuar Pois falando porque sobre esse assunto. é muita reflexão. Você para e pensa assim, cara, imagina, eu tô morando em um lugar que tem uma pessoa me falando que eu não posso exercer a minha fé, a minha religião. Eu não posso. Quer dizer, a gente tá onde, né? Onde é que a gente vive? Sim. E é uma ameaça que eu imagino violenta, né? Porque vem de um traficante, não é olha, não faz aí não. Se não fizer, você vai pagar por isso, às vezes você vai pagar com a sua vida. Há reportagens que mostram as igrejas abrindo portas para abençoarem fuzis, então a gravidade é imensa. Eu quero, então, deixar, né, que vocês tragam as suas palavras finais aqui para a gente, se Milena quiser fazer alguma observação também. Não, eu acho que a gente tem um problema e sempre aqui no podcast a gente tenta ver soluções, né? Porque eu acho que eu tenho muita fé ainda, esperança, fé. Inclusive, esse episódio é também sobre fé. Claro. E qual caminho, assim, nas considerações finais, se vocês puderem elaborar e falar para a gente, vocês veem de saída para isso, né? Para que as pessoas aceitem o outro, aceitem a diferença do outro, que é isso que a gente tenta fazer e falar aqui todo dia no Pretoteca, toda semana. Vamos começar pela mãe Márcia, né? Lindo, realmente, tudo isso que o professor falou, o professor Sidney, é perfeito, é a mais pura verdade. E a discussão é muito importante, esses encontros para falar sobre isso é muito importante. Aqui no Rio de Janeiro está acontecendo em vários lugares, várias pessoas, o Ivani, né? O professor Ivani, sempre com esses encontros, e eu estou sempre indo para esses encontros, mas não é importante só a gente falar. Existem pessoas acima de nós. Nós só somos um degrau, 2 degraus da escada. Mas lá em cima tem gente que tem poder e pode muito bem, pelo menos, tentar acabar com tanta intolerância, tanto racismo, mas não querem. Foi citado aqui em relação ao estudo, né, a aula de religião nas escolas. Pode ser feito. Se chegar uma ordem, se mudar um documento, um papel, a partir de hoje também faz parte aqui do estudo, do livro didático, mas não interessa. Não interessa. Porque quem tem poder também julga, desde sempre, não é só agora, desde sempre, julga essa religião demonizada, do demônio, que gente que não presta, de preto, macumbeiro. É sempre assim. E a gente, desde que o mundo é mundo, a gente vem lutando sozinho. E quanto mais tempo passa, mais a população aumenta, porque em 1970, aí da década de 1970, nós éramos 90 milhões de brasileiros. Hoje estamos aqui 200 e tantos milhões de brasileiros. Olha como aumentou a população em 50 anos. Olha quantos intolerantes nasceram nesses 50 anos. Olha quanta gente sem fé, olha quanta gente sem religião, que eu sempre coloquei na minha casa de Candomblé, essa mesma pauta. O que está acontecendo no mundo é pura e simplesmente falta de religião. As mães dessa época, talvez desses 50 anos para cá, não ensinaram seu filho a ter uma religião, não ensinaram a respeitar a religião do outro. Se respeita o Deus do outro, respeita o seu, não vai querer se meter, não vai querer o mal de ninguém, vai querer o seu bem. Mas ninguém tem medo mais de Oxalá, de Ogum. Na estrada pertence a quem? Ogum, a Exu, Pombogira. Antigamente as pessoas passavam e se benziam. Hoje não se benze mais. Via um despacho na esquina, se benzia, pedia licença e ia embora, antigamente. Hoje em dia chuta, de algum tempo para cá. A gente falou, hoje em dia é expressão, né? Maneira de se expressar. Chutam porque não tem medo. Não tem respeito, tacam pedra e roubam a igreja católica, também existe assalto na igreja católica, não tem medo, não tem um senhor a temer. E também nós não temos uma política que realmente... Hoje eu estava falando sobre isso por causa da jornalista que sofreu intolerância
preconceito racial. Porque a mulher da loja falou para ela que não ia entrar, porque vocês pobres é isso. Quando ela foi falar com ela, a menina, eu não sou racista porque eu sou casada com preto e minha filha é escura. Racismo estrutural. Mas quem é que defende? Ninguém. Então a gente faz esses encontros, tenta mudar, tenta trazer as pessoas para o nosso lado, não para que eles entrem na nossa religião, para que as pessoas entendam que o que a gente quer é só ficar em paz com a nossa religião. Cada um fica na sua. Bom dia, boa tarde. Eu não preciso viver dentro da casa do meu vizinho para dizer que eu sou uma pessoa educada. Basta passar pelo vizinho e dar bom dia, boa tarde. Sou educada. Eu não preciso na casa do vizinho. Então, a mesma coisa na igreja. Eu tenho uma igreja em frente à minha casa de candomblé. A minha casa de candomblé é aqui, chegou em 95. A igreja chegou aqui agora, na década de 2000. Tudo bem, mas sempre fui respeitada. Tem uma outra igreja aqui na rua que eu moro, na ponta, lá na esquina. Passo lá, boa noite, mãe Márcia, boa noite, pastor. Fizeram uma aqui em frente à minha casa. Aqui em frente aqui meu portão. Nunca se meteu comigo, muito menos eu com eles. Ou seja, somos vizinhos, nos respeitamos. Eles não vai poder brigar com a minha quartinha no portão. Ele não vai poder brigar quando eu estiver despachando a água no meu portão pela manhã. Quando ele chegou, ele encontrou a macumbeira. Então ele não se meta com a macumbeira, porque a macumbeira não se mete com a igreja dele. É simples assim. Mas aí se tivesse ali, ó, não, o respeito eu tenho que ter, porque existe uma lei que me obriga a respeitar. Ele pode ser intolerante, mas existe uma lei que defenda a gente de fato. E é isso que nós não temos. Eu dou aula às minhas crianças, eu tenho 28 crianças no meu terreiro. E eu dou aula todo sábado a essas crianças de como se comportar dentro do terreiro, como respeitar as religiões como um todo, para que não aconteça com eles lá fora o que acontece com muita gente, que aconteceu com uma Yaominha. Eles vão ter resposta para dar. Porque lá na escola não vão fazer isso. Meus filhos estão de preceito, não pode comer determinada comida, nós vamos na escola e avisamos a diretora e a merendeira. Olha, essa comida aqui não pode comer não. E respeito. Porque a gente vai lá. E eu não sou presidente, eu não sou governadora, eu não sou prefeita, eu não sou vereadora, não sou deputada, não sou senadora, eu não sou política. Se eu fui lá na escola, conversei, se a mãe de um dos meus filhos de santo foi na escola, conversou, eles entenderam, que dirá quem tem o poder, né, minha gente? Mas vamos esperar isso um dia acontecer. Muito obrigada pelo convite, Milena, muito obrigada pelo convite, Cíntia. Professor Sidney, Motumbá, boa tarde, foi um prazer te reencontrar de novo. Zeca, bom prazer também, pastor, te encontrar de novo, a gente já conversou e vamos marcar para conversar de novo. Estou meio, assim, num período meio complicado, porque acabei de perder meu babalorixá e ainda está doendo muito. Hoje que eu estou chegando nas redes sociais devagarzinho, porque eu estava meio fora, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Meu filho achou que eu ia desmarcar esse encontro justamente por causa disso. Falei, não, eu preciso agora falar. A dor está passando, vai ficar a saudade e a tristeza. Mas foi um prazer falar com vocês dois. E com vocês duas também. Muito obrigada e uma boa tarde. Prazer todo nosso, né? Sua existência serena e a sua força muito necessárias, né? Para a gente estar aqui hoje, a senhora cumprindo essa missão e a gente tendo esse privilégio de fazer essa troca. Aprendizado, né? Um aprendizado, assim, eu aprendi tanto nesse episódio. Muito. Vou pedir para a senhora ficar só mais um tiquinho, que aí vão ter as considerações agora do pastor e também do professor Sidney, para a gente depois encerrar todo mundo junto. Pois é. Ele tá ligando. Bom, eu quero agradecer a Cíntia, a Milena pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mãe Márcia, é um prazer enorme revê-la. Professor Sidney, prazer conhecê-lo aqui. Eu já li o seu livro, né, muito bom, então é um prazer maior ainda depois a gente conhecer o autor do livro. Né? Então, muito bom mesmo. Bom, como consideração final, eu deixaria 3 coisas aqui de esperança. Primeiro, que é o último ano de Bolsonaro, se Deus quiser. Né? Não sei se pode falar isso aqui no programa, mas eu vou... O microfone está aberto para os senhores, para vocês falarem tudo o que quiserem. Então, é o último ano de Bolsonaro, graças a Deus, a gente vai botar esse cara para fora. Mas mais do que Bolsonaro, a gente tem que botar o bolsonarismo para fora.
Isso que está acontecendo, principalmente nesses últimos 4 anos, 3 anos e agora nesse ano ainda vai acontecer, é que, por um lado, é bom, porque trouxe à tona aquilo que muita gente escondia esse tempo todo, né? A gente não tinha até Bolsonaro gente que batia no peito e dizia sou racista mesmo, essa coisa. Agora tem. Agora a gente está vendo, a gente está vendo que é, e até se assustando, porque muita gente que a gente não pensava, né, se mostrou assim descaradamente. Mas, se Deus quiser, é o último ano desse camarada e a gente vai botar também o bolsonarismo para correr, se Deus quiser. Segundo, é exercitar esse respeito à alteridade, esse respeito ao outro como totalmente outro. Isso que o professor Sidney falou é muito importante, esse papinho de todo mundo é filho de Deus, porque quando a gente fala isso, a gente pensa assim, qual Deus? O meu Deus, né? Todo mundo é filho do meu Deus. Né? Na verdade, eles estão falando ali, eles falam lá de Olum, eles falam mas eles não sabem que Olum, na verdade, é o meu Deus. Não, a gente tem que esquecer isso. E caminhar a partir de uma outra realidade, ou seja, Olum, ou os outros deuses do candomblé, ou as outras divindades, as entidades, são diversas da minha, mas são tão legítimas, verdadeiras como a minha. E a partir daí eu dialogo, a partir daí eu cresço, a partir daí eu dou as mãos e falo, vamos juntos. Sem querer enganar, sem querer esse papo. Muita gente que entra, e eu, como lido muito com essa coisa do diálogo interreligioso, às vezes eu vejo, e principalmente vindo dos evangélicos, muita gente que entra nessa conversa, mas assim, querendo, na verdade, convencer o outro de que a divindade dele é a minha, só que ele ainda não sabe. Não, a gente tem que ter o respeito total à total alteridade da outra divindade. E acho que isso é muito importante. Eu tenho que eu lido com a mãe Márcia com todo o respeito, porque ela tem uma outra espiritualidade diversa da minha, mas que ao mesmo tempo me acrescenta, me ensina, me faz melhor. Então é a partir daí que eu caminho. Acho que é isso que a gente tem que construir. E, por último, construir o caminho do amor. E não é o amor do discursinho, é o amor da prática. É o amor de dizer, olha, bem, Márcia, a gente está junto. Sidney, a gente está junto. Olha, eu estou aqui, eu estou perto de Pernambuco. Né? Agora eu estou na Paraíba. Eu estou doido para ir lá em Pernambuco conversar com esse pessoal que teve o terreno atingido, que teve o terreno destruído, e perceber a partir disso o que a gente pode fazer para reconstruir. Entendeu? Eu sei de igrejas evangélicas que vão ajudar, se a gente quiser. E ajudar não é para que ali, olha só como a gente é bom. Não, é ajudar porque a espiritualidade do outro precisa ser respeitada e ela precisa ser celebrada. A gente tem que celebrar a diversidade. E é todo tipo de diversidade, é a diversidade sexual, é a diversidade de gênero, é a diversidade religiosa, é a diversidade racial. Isso é que nos faz esse todo. Eu sou construído por isso. Eu lembro da minha bisavó, que era rezadeira. E como eu aprendia com ela. Então, isso tudo é muito bom. A gente tem que caminhar nesse amor prático. Aliás, eu não acredito em outro amor que não seja prático. Amor é prática, amor é serviço, amor é mão à obra na direção do outro. Então, gente, muito obrigado, estamos juntos. E que venham outros papos aí. Por favor. Ai, por favor, pastor, que bonito, né? Que bonita essa mensagem. A gente vai encerrar agora com o Sidney. Sidney, fala com a gente. Eu quero mais agradecer mesmo. Eu acredito muito na educação, acredito muito
nessa produção de conteúdo. Eu acho que nós precisamos conversar mais, não é? Nós estamos num momento em que odiar é imperativo e, como nos ensina Bell Hooks, né, nós precisamos ser cura. Né? Quer dizer, a religião precisa ser cura. A religião é um espaço de cura, independente dos nomes e dos ritos, não é? Então, também esse ódio está muito ligado à vulnerabilidade tamanha que eu encontro na religião, lugar de exercício de poder contra o outro. Isso também está muito no racismo religioso, não é? Quer dizer, como eu não tenho nada, a minha situação é de tamanha vulnerabilidade e o Estado potencializa o medo, eu acabo encontrando no exercício da violência religiosa um pouquinho de poder. Isso pode ajudar a gente a entender um pouco esse movimento de expansão, não é, da intolerância religiosa, do racismo religioso. Eu gosto de dois aforismos, 2 provérbios iorubás que estão presentes no corpus literário de Ifá, que é: a verdade não tem pressa e atalho não é caminho completo. Nós estamos exatamente neste momento sofrendo as consequências de atalho. Quer dizer, os brasileiros decidiram pegar um atalho, acreditar no Messias, no mito, no Salvador, e o Brasil ele tem proporções e ele tem população continental. Portanto, os seus problemas não serão resolvidos por meio de um Messias na presidência. Os problemas do Brasil serão resolvidos por nós, com compreensão do outro, com aceitação da alteridade, da diferença, com a nossa possibilidade de ser cura, acolhendo a multiplicidade e a diferença. Como nos ensinam as culturas e as filosofias e epistemes africanas, não é? E a verdade não tem pressa porque a gente está lidando com a verdade sobre o Brasil. O Brasil é colonial, o Brasil é racista, o Brasil é xenofóbico, né? Quer dizer, esse é o Brasil. Então, como é que a gente vai resolver essas questões? Com educação, com conversa, com produção de conteúdo e dizendo todo dia de manhã para a gente mesmo: eu quero ser cura, eu preciso ser cura, eu quero ser cura, eu preciso ser cura e eu farei o caminho completo. Só pode ser cura quem fizer e compreender a jornada completa. Atalho nunca é caminho completo e é por isso que nós estamos, neste momento, sofrendo tanto. Emocionante. Nossa! É bem difícil não sair emocionada desse episódio. A gente agradece demais mais uma vez a vocês. Quero encerrar com uma fala do Sidney, lendo uma entrevista que ele dizia, além, né, dessa questão de ser cura, que a gente ouviu aqui recentemente no Pretoteca com a Vilma Reis. Acho que é uma lição aí que está chegando para a gente, está chegando para os nossos ouvintes também. Mas Sidney disse que para a gente criar uma cultura de paz, a gente precisa dar espaço para as religiões diferentes. A gente espera ter conseguido fazer isso aqui. Não queremos convencer ninguém a nada. O nosso objetivo é que você reflita. A gente tem aqui esse poder do microfone aberto, né? Para que nós falemos, para quem a gente recebeu aqui hoje possa falar. A gente não quer convencer ninguém a nada, mas que vocês reflitam e, acima de tudo, respeitem todo mundo que estiver à nossa volta. Obrigada a vocês três mais uma vez. Obrigada, gente. Tchau, tchau. E uma obrigada para a Júlia. Bom, obrigada.